Agora uma dúvida que várias pessoas têm, inclusive eu. Muitos falam de guardiões pessoais e anjos da guarda e que protegem. E também tem, além deles, o guia espiritual de cada um. Como que isso funciona na realidade? Temos todos um guia espiritual e um anjo guardião? Ou um só e um pode fazer o trabalho dos dois e às vezes eles trocam bandeira, cada um cuida, troca um turno, um cuida de uma coisa, outro cuida da outra? Como é que funciona? Por exemplo, o senhor está me vendo agora. O que o senhor... Obviamente eu devo ter o meu guia comigo. Guias. Ninguém Então, tem um guia. Tem guias. é mais do que um então? Sim, sempre. Nossa, mas a gente não é tão importante para merecer mais do que um? Não, mas os guias não são necessariamente, vamos dizer, são coisas muito diferentes. É que, infelizmente, o cristianismo afundou as bases do conhecimento pagão de forma muito maniqueísta. Realmente. Se você pensa do ponto de vista, vamos dizer, energético, os anjos ou arcanjos são Elohim, são entidades muito superiores. Não vão se ocupar. Muito superiores. Embora exista a interferência da energia angélica no plano de vocês, sem dúvida, todos são, de certa forma, filhos desses anjos. Sim. Inclusive dos anjos chamados caídos. Né? Mas, então todos temos um vínculo com esses anjos. Normalmente está muito vinculado à estrutura também energética do planeta, o que nos leva à história dos dias. Então, normalmente os anjos se dividem em dias, eles trabalham em turnos, vamos dizer assim. Tá. Certo? Mas isso é um nível de energia que eu estou colocando, de energia angélica. Angélica, é outro ponto. E anjo, ao contrário do que as pessoas pensam, anjo é fogo. Anjo é uma energia ígnea, fogo. Isso é uma coisa. Seus guias, suas entidades espirituais, eu já lhe expliquei, acho que é na nossa primeira conversa, sim. São entidades que vêm acompanhar o seu processo encarnacional para aprender com você. E aí você vai ter cobradores kármicos e você vai ter auxiliadores kármicos. Ou seja, pessoas que vão tentar te atrapalhar nesse processo, porque você provavelmente tem dívidas, débitos, contratos com essas pessoas, e outros a quem você beneficiou que querem te beneficiar. Então você tem sim esse jogo. E aí aquela história, sabe, de você ter o anjo bom de um lado e o diabinho do outro. Na verdade, é como você equilibra esse jogo de influências, porque você nunca está sozinho. Nunca. Por mais sozinho que você se sinta. Na verdade, a sensação de isolamento é uma criação humana. Nós nunca estamos sozinhos. Solidão não existe. Certo? Você pode estar só, mas solidão não existe. Mas então... Então... vai lá. Acabou. Você quer saber sobre anjo da guarda. O anjo da guarda, ou a figura mais próxima do anjo da guarda, é o seu Exu guardião, o seu guardião pessoal. Porque é ele que está com... Ele tem a obrigação de acompanhar você durante a sua jornada. Obrigado. Ele é que te bota na linha, vamos dizer assim, quando você começa a se desviar do caminho. Ele é que te dá muitas vezes tapas, por isso as pessoas têm medo dos Exus, porque eles te dão uns tapas na cara quando você está precisando, filho. Eles puxam seu tapete quando você está fazendo besteira. Eles é que evitam certas coisas de acontecer na sua vida. É muito importante ter essa noção de que Exu é quem guarda os nossos caminhos mundanos. Pense muito nisso, porque as pessoas têm uma ideia de Exu com capeta. Isso é a coisa, essa demonização do Exu é uma coisa de igreja cristã. Não existe isso. Entendi. O capeta, eu já falei, está dentro de nós. Cada um tem seu capeta. Então, no caso, o senhor falou vários guias, entendi. Pode ser amizades de outra vida, inimizades, e também um ser que nos acompanha para contribuir com a nossa elevação espiritual durante toda a vida. Exatamente. Esse é o guia espiritual. Então, o guia espiritual todos temos, está ao nosso lado todas as horas, certo? Vários. Você pode consultá-los sempre. Em oração, meditação.
quando você tem uma situação difícil, consulte, peça meus guias que me orientem, que me dêem intuição, que me mostrem a verdade. Porque às vezes, filho, a verdade está no seu nariz e você não está vendo, não é mesmo? Certo. É complexo só um pouco. Porque agora, por exemplo, como eu estou fazendo esse trabalho, talvez seja natural que eu tenha mais de uma pessoa do meu lado, por conta do interesse no assunto. E por isso que o senhor está vendo várias pessoas, mas o guia mesmo é só um. Você escolhe um guia quando você encara. Isso. Entendi. Escolhe um guia, mas ninguém trabalha sozinho, porque ninguém detém a verdade, filho. Ah, sim, claro. Voltamos ao mesmo princípio. Vocês precisam de o guia, a verdade. No plano espiritual não existem artigos definidos. Não existe a verdade. Né? Existem plurais. Existem verdades. Existem guias. Existem manifestações. Existem possibilidades, pluralidades, diversidades, dimensões. E vocês não conseguem entender isso. Vocês precisam de limites. Porque é assim que vocês aprenderam a viver. O senhor está aí fumando e o senhor está bebendo. A gente quer entender isso. Se o senhor já é um espírito, por que o senhor fuma e bebe coisa da terra? Hoje não tem caxiri. Ele gosta de beber o mais vinho. Parecido com caxiri é vinho doce. Vocês não bebem água? Uhum. Nós bebemos para lembrar, nós temos. Tabaco também. Nós fumamos, porque quando nós fumamos, nós estamos fumando para chamar a nossa corrente. Mas não é de vício. Nós não tem vício. Vocês quando conversam, vocês não tomam chá, não tomam café, nós fumamos um tabaco e pegam uns bebês. Então tá. E... Como nem bebo tem cair, filho? Caboclo sem fumo na boca, são poucos. Quando vocês viajam para cá, como é que vocês vêm? Vocês vêm com uma espaçonave? Vocês vêm... Como é que vocês vêm para cá? De cavalo? De Jurema para a Terra? Transfere. Vocês param lá e nós vem, não tem viagem assim, rápido, cabeça, não vem direto, não vem nada. Não vem nada. Então você desaparece de Jurema e aparece aí na casa do Fernando. Entendi. E aí a hora que o senhor quiser voltar, a mesma coisa. Vocês viajam sozinho? Às vezes não, porque às vezes você vai chamar uma corrente inteira de caboclo. Vai fazer um trabalho de bastante caboclo junto, desce todas uma corrente tudo junto. Uma corrente tudo junto, quantos mais ou menos assim, que o senhor, o mais que o senhor já teve junto assim? Uns 20. Uns 20. E nesse dia, que tipo de trabalho vocês precisaram fazer? Esse quando chama, para incorporação, quando faz qualquer tipo de trabalho com muitos médiums, galera. Mas às vezes faz muitos, quando precisa para fazer trambuco para tirar, desencravar sofredor do umbral, e desce quase tudo, né? Voltando um pouco no que a gente estava conversando antes, Pai Joaquim, sobre a incorporação, porque às vezes resta dúvida mesmo, como o senhor está aí do outro lado, vendo como é que é. Então o senhor envolve, o senhor pode esclarecer, então o senhor envolve a pessoa com a sua energia, não é assim? Daí o senhor vai ligando fiozinho nos chakras da pessoa, é isso? Nos pontos de energia. Uhum. Tem espírito que falou pra gente, Pai Joaquim, que alguns mentores trouxeram eles em mesa espírita, né, para
para eles poderem desabafar, falar e se alinhar mais com a energia dos mentores, para poderem ser levados para planos onde tratamento pode existir e não ficar solto assim, sofrendo. Então, eles dizem que quando eles são trazidos nessas mesas pelos mentores, eles são pedidos para colocar a cabeça ou num quadrado rosa, ou num círculo rosa, que fica um pouco acima da cabeça do médium, para poder falar. Daí eles falam lá do outro lado, e o médium repete aqui embaixo. Como é que é isso no seu caso? Como é que está acontecendo? Como está acontecendo agora, nesse momento? O senhor está precisando falar ou o senhor só está pensando? Eu já estou falando direto, que às vezes eu corto as palavras, eu não passo pelo cavalo, não, filho. Passo direto. Passagem das palavras é feita direta. Muitas palavras até que você pode perceber que eu falo não são palavras da boca do meu cavalo. Passa direto. E tudo isso acontece através dessa simbiose, dessa conexão que vocês daí do mundo espiritual fazem, através desses chakras. Mas qual que é o ponto que o senhor mais conecta assim? É o chakra da coroa? Eu uso 3 pontos, filho. Eu uso a cabeça, a nuca e a coroa da cabeça. A frente, a coroa da cabeça. E eu uso muito esse da garganta para usar a fala. Entendi. Agora, antes também o senhor mencionou que sobre o protetor, às vezes o protetor é um espírito de outras vidas que se evoluiu, é um amigo, um familiar. Às vezes não é nem desse mundo. Essa informação é nova. Então, as pessoas podem ter um mentor ou um protetor que é extraterrestre. Que não é desse mundo, né? Tem mundo que não tem, não é de carne, filho. Tem mundo que é espiritual e que não é. Ou você pensa que só existe espírito nesse plano aqui? Existem muitos outros. Tá certo. Só antes de eu continuar, eu quero continuar a fazer pergunta para o senhor sobre esse assunto, mas só antes, o senhor ali falou sobre protetor e mentor. Parece que existe uma diferença onde o protetor tem uma certa especialidade e o mentor outra, não é? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes o mentor tem ideia, às vezes o próprio mentor pode ser o próprio protetor, às vezes o espírito. Às vezes não. Como vocês não jogam bola, às vezes quem faz parte de arqueiro lá, ele também não pode fazer a parte de chute? Pode. Então, sim. O senhor ensina com exemplo muito bom, viu, pai Joaquim? É um pouco conhecimento que nós temos, a gente usa com exemplo, né, filho? Então, por exemplo, podemos dizer também que isso vai muito depender do tipo de vida que escolheu o encarnante, a alma encarnada? Dependendo do tipo de ocupação que você vai trabalhar, você vai ter... Porque a vida da pessoa é simples, não precisa de um mentor, ou mais que um mentor, ou protetor. E tem gente que já precisa de mais, não tem muito a ver com o estilo da missão, ou da expiação, ou da prova que a pessoa veio viver? Às vezes, dependendo da união entre uma família, às vezes um mentor e um protetor é suficiente para 5. Lá. Dependendo do entendimento. Mas às vezes, tem um mais que é mais trabalhoso. Aí precisa de um só para ele. É como se fosse na escola. Você vai na escola, às vezes uma professora não cuida de vários, mas às vezes um aluno lá vai precisar de uma só para ele, porque ele é muito dá trabalho. Então, mais ou menos. É particular. É o quê? É particular o serviço, né? A pessoa tem mais trabalho, precisa de mais mentor. E aí a gente aprende aqui do outro lado também que isso não é o tipo de curiosidade que realmente importa na vida da gente, né, pai Joaquim? Então vai fazer diferença, porque se todo mundo quisesse, se todos os médicos pudessem, todos eles iam ser filhos do cacique Murumbixaba Pena Branca. Todos eles queriam ser filhos dos orixás mais famosos, e não é. Às vezes é o mais simples e é o mais caridoso. Entendi. Então,
a gente está falando sobre protetor e espírito mentor, e o senhor ensinou então que depende muito da atividade da criança, do fio que está aqui encarnado, não é? E às vezes um é mais serelepe, precisa de um professor particular, coisa assim, né? É isso. Tá certo. E agora o Fernando, por exemplo, ele tem mais do que um trabalhando com ele? O senhor falou que o senhor é um deles. Ele tem muitos, que esse é um dos mais serelepes que eu já peguei. Agora que está mais amanchado. Às vezes serelepe também é gente que se mete em confusão, não só gente que trabalha bastante, né? Mas ele é serelepe de confusão também. Então nós temos sempre que cuidar. Uhum. E cuidar não é só dar uma inspiração ou dar uma oportunidade da pessoa ter uma decisão diferente, mas não é necessariamente privar a pessoa de uma experiência de aprendizado que ela precisa. Cuidar, filho, às vezes, o mensageiro está vindo incorporar, e o mensageiro passar para ele a seguinte ideia: reza a prece de Cáritas. E não é coisa da utilização dele. Cuidar é isso. É me preocupar com ele também. Agora, eu queria até falar sobre a prece de Cáritas. O senhor falou que está com tempo. Quando o senhor chegou, o senhor pediu, aí o senhor falou que isso permite criar uma certa esfera, pelo menos eu interpretei assim, criar uma certa esfera de respeito e fechar o ambiente para uma coisa mais sagrada. Seria mais ou menos isso? Mas assim, às vezes, a oração que está jogada no papel não é nada. Você acha que eu acho que eu tô certo? Ué, não é questão do senhor estar certo, o senhor está falando que o senhor acredita ser Não, real. eu tô falando do que tá escrito. Ah, entendi, na sua equipe aí. O que é esse acontecimento que está acontecendo aqui? Essa reunião entre a gente, esse diálogo isso aqui. Não, é uma prova. Uma prova. Para espíritos. Eu sou instrumento de Deus para falar o que Deus mandou eu falar, para zelar as vicissitudes de vocês. Se você acreditar em eu, não adiantou de nada. Tudo que eu falei. É uma probabilidade, mais um. Se está certo ou de não estar. Claro, então o senhor é mais um ponto de referência. Qualquer coisa é só ponto de referência. É só zelação de vicissitudes. Para ver como você reage a isso. Se você vai reagir em paz e harmonizado com isso, ou se você vai reagir no exaltação do prazer. Olha que coisa maravilhosa que eu descobri. Ou se você vai reagir na depressão. Que droga, perdi meu tempo indo lá. Tanto uma quanto outra vai lhe afastar de Deus. Claro. Só que tem gente que fala, pai, que quando o médium abusa da mediunidade, o guia dele se afasta. É verdade. Se o guia for sério, ele afasta. Deixa o médium aprender sozinho um pouco, tombar, e o guia também começa a avaliar se vale a pena trabalhar com aquele médium, até o crescimento espiritual dele. Tem muitas moças que trabalham, eu vi, filho, esses dias. Olha as roupas da pombagira mais bonita que tem. Para poder se esfregando. Chamar a atenção dos moços bonitos. A Umbanda está recebendo muita gente nova, filho. Muita gente nova. Porque essas igrejas dos cheios não tem mais graça. Né? As igrejas que... Existem dois tipos de igreja. A igreja, a romana dos cheios, a igreja desses da rapadura. E se é da rapadura não bota um pouco mais de fogo, fala que está recebendo. Até eles inventam, até que está baixando espírito para poder virar que nem esse Umbanda. Acha mais espírito dentro da igreja dessa do que dentro da própria Umbanda. Nossa. Porque é fingimento. Fingimento do médico, espírito que se valorize. Eu queria muito fazer a experiência de um dia meu cavalo também dessa igreja grande que tem muita gente, está virando todo mundo. Se lá, para falar assim, chama o pai Joaquim.
Se eu vier, vai ser para falar umas palavras bonitas. Se eu não vier, é porque ninguém vai mandar eu. Agora, se vier um Exu, é um Exu bem sem vergonha, viu, filho? Que é mais um médio do que o Exu. Porque eu vou te dizer uma coisa, quero ver Tranca-Rua das Almas, Exu de lei, verdadeiro, e não quiumba. Entrar dentro de um lugar desse e se propor a ser acorrentado por aquele que é hipócrita. É coisa da cabeça. É coisa da cabeça. Por que tem uma religião para subir na frente da outra? Uma tem que falar, a minha é melhor, a sua é pior, a minha mexe com Deus, a sua mexe com o diabo. Quem é que sabe onde é que Deus está? Eu já falei que Deus está tudo longe. Deus só está se... Deus, filho, ele fica indo lá de fora assim e bota vocês dentro de um cercado e bota 2 galos. É galo brigando. Deus só fica olhando e fala assim, e eu mesmo, ninguém está mexendo. Está falando o meu nome, está fazendo tudo, mas estão se matando. Essa religião aí, filho, essas religiões que vocês inventam, é a primeira fuga para ficar bem longe de Deus. Eu acho que os terreiros tinham que juntar e falar assim, o que pode e o que não pode. Por que tantos terreiros fica enaltecendo tanto o babalaô, filho? Que o babalaô vai morrer, e aí? Um fala que não pode bater com o pé esquerdo, outro fala que não pode bater com o pé direito, outro fala que não pode falar o nome, outro fala que não pode fumar, outro fala que não pode isso. Um que não pode... Filho, o maior símbolo de humildade é você chegar na frente de um PG e baixar humildemente e bater sua cabeça na frente do santo. Tem terreiro, e é a sua maioria. Pega um paninho para colocar lá, porque nem o médium, nem a entidade pode restar e de colocar a cabeça dele no chão. O chão é terra santa, filho, porque se não existisse esse chão, eu queria ver vocês construir qualquer coisa. Então, uma tapera. Então, bate a cabeça no chão por humildade. Vou colocar paninho. Paninho para quê? Para não sujar a testa do médium, né, filho? Porque nós estamos olhando aqui. Não adianta fazer menção de beijar o rosto, filho. Beije o rosto. Não faça menção. O seguidor de Jesus beijava no rosto. Até o Judas beijou no rosto. Mas beije no rosto. Filho. Não bote paninho no meio. Ô pai, por que então, eu imagino que, inclusive a gente leu uma vez sobre o tal do atabaque e o barulho, e em conformidade ou não com aquilo que Zélio de Moraes e o Caboclo 7 Encruzilhadas direcionou. Por que e tem alguns espíritos, tem alguns terreiros de Umbanda que usam o atabaque, e teve entidade que já disse o seguinte, e a gente até conversou sobre isso, é melhor ter uma música para eles alcançarem o silêncio interior do que ficar sem nada. Aí o senhor falou, você já consegue alcançar a condição de silenciar sem o auxílio da música, então é melhor. Mas então, a gente consegue perceber dessa forma, pai Joaquim, que não precisa ser tudo igual, mas precisa cada um servir o propósito a que se destina aquele terreiro. Então, por que vocês aí do mundo espiritual, quando incorpora, não diz assim já, olha, aqui nesse terreiro, porque quer que eu atendo aqui por conta das pessoas que vão vir, do lugar que ele está assentado, precisa ser desse jeito. Por que daí então não vem essas disposições já do mundo espiritual? Assim o pessoal aqui já seria por mistificação de médium? Porque alguns é mais influenciado pelas coisas do candomblé. Alguns gostam da energia, porque o tambor é a batida da terra, filho, é a batida do coração. Quando está se batendo quando um preto está batendo no tambor, filho, ele só está rebatendo no tambor as dores que ele sentiu na outra vida. Então ele está virando ao contrário que a energia. Ele está rebatendo no tambor o sofrimento que ele teve na vida. E transformando aquilo numa energia de barulho, de som. Tem que ter harmonia. Mas eu
Se eu vou falar, poxa, eu, preto velho, aqui, como que eu queria que fosse o meu trabalho? Um terreiro muito bonito, um PG muito bonito, um mensageiro para segurar a banda lá no meio, na frente, e 2, 3 quartinhos em volta para poder dar consulta. Pode tocar, pode fazer bagunça, pode fazer... Bagunça não, né, filho? Pode fazer o barulho, pode tocar as curimbas, que na hora que nós quer dar consulta, filho, o fio muitas vezes não escuta o que nós estamos falando por causa do barulho. Eu queria ter um quartinho do lado para atender os filhos, aí ia ser o certo. O problema é o seguinte, filho, a Umbanda é muito simples. A Umbanda, filho, começou numa mesa de sala, filho. E muitos ainda estão fazendo em fundo de garagem. Então o senhor acha então que, por exemplo, um pai de santo poderia pedir para o cambono ou para uma mãe pequena, um pai pequeno, conversar com o preto velho e falar, olha, o senhor que está aí do mundo espiritual, que é uma coisa que a gente não tem nos centros espíritas, que é isso de comunicação com os guias. Às vezes os centros espíritas até têm, mas eu desconheço. Que essa, não vou dizer facilidade, mas esse acesso à espiritualidade. Você está me dizendo que a vontade dos mensageiros não é falado para os dirigentes, é isso, filho? Não, eu estou dizendo que na Umbanda, o preto velho incorpora toda vez, que é o dirigente do terreiro, e a gente pode conversar com ele, trocar uma ideia, perguntar, olha, como é que está indo, como é que não está indo, o senhor quer que dê uma arrumada aqui, quer que não dá uma arrumada ali, vamos... E vai seguindo junto de mão dada. Às vezes tem vários centros espíritas que não são assim. A comunicação com os espíritos para evitar a mistificação, e ela é mais voltada para a desobsessão. Né? Então nós não conversamos sempre com o guia, com o dirigente do centro espírita. Como a Umbanda tem essa possibilidade, por que então cada terreiro não pergunta pro preto velho o que é melhor? No lugar de sair fazendo qualquer coisa. O que é melhor, filho? O que é melhor em que sentido? Eu não estou entendendo o que o senhor quer saber. Por exemplo, o senhor chegou lá no terreiro do senhor. Eu sou um pai de santo. Eu peço para a mãe pequena falar assim, olha, pergunte para o pai Joaquim se nós estamos fazendo direito ou se tem que arrumar as coisas. Isso é feito, sim, filho. É feito? É feito em muitos terreiros. Por isso tem os trabalhos fechados. Tem trabalho que é feito só para desenvolvimento de médium. Que é o que vocês vão fazer aqui no Cajuá. Não vai ter atendimento de assistência. Tem trabalho para atendimento de assistência, tem trabalho para poder fazer o desenvolvimento do médium, onde se faz inter-reunião, né, filho, entre eles. E eu quero mesmo, eu quero conversar com todos, um por um, para poder olhar e falar assim, você está errado, você está errado, você está errado. Ele acha que vocês não orientam o dirigente espiritual da casa sobre como devem ser os rituais. Mas isso é feito, sim. É feito. Você que não conhece. Não conheço. Mas então por que a necessidade, pai Joaquim, então o senhor fala de reunir vários centros para chegar num acordo comum? Não é o centro, é reunir os diretores do centro para decidir o que é certo e o que é errado. O que pode e o que não pode. Tem muitos que o que é lícito para uns não é lícito para os outros. É isso que nós estamos olhando. Porque às vezes o médico começa a pisar. Por isso que os médicos às vezes não combinam com o centro. Tem que fazer o que é certo, filho. O que é Umbanda? A única coisa que Umbanda quer é humildade, amor, união, e vamos seguir para frente para encontrar Deus. Não quer briga, desavença, vaidade. Essas coisas, se catar, você encontra todos os defeitos dos pecados capitais, você encontra num médium só de Umbanda, especialmente aqueles que já estão começando. Nossa. Fala quais são os pecados capitais, que eu vou te dizendo se tem médium, se não tem. Nossa. Só que, então,
na hora que ele atrai uma quiumba, um espírito menos evoluído, um espírito ruim ou trevoso, a hora que o cavalo ou o encarnado atrai um espírito ruim, por que vocês não seguram ele? Fala assim, não, você não vai. Vocês deixam ele ir. Porque o cavalo não pensa para nós. Ah, porque ele não pede. Não deixa que o guia pare isso. Então, entendi. Como temos que respeitar o livre-arbítrio, filho, mas nós temos que ficar perto, mas não interferir. Sem interferir. Entendi. Então, e uma vez que ele fica com o espírito ruim por bastante tempo, daí ele se arrepende. Aí ele chama vocês. Como vocês fazem para tirar esse espírito de perto dele uma hora que ele já pediu ajuda? Bem, deixa eu te explicar, filho. Se o cavalo se arrepende, pense para nós, chegamos e fazemos todas as coisas precisas para libertá-lo. Mas também, filho, é preciso que tenha um guia na terra, uma pessoa, um dirigente que acompanha também ao cavalo. Compreende? Então tem que ter ajuda na terra, porque já tem ajuda no espiritual. Para que o cavalo aproveite essa energia do espiritual e faça os trabalhos certos. E proveia dos elementos naturais a energia para o lado espiritual, para os guias que se precisa, né? Compreende? Sim, entendo. Então, precisa fazer oferenda, mas se peça para o guia só com oração é muito bonitinho, mas também tem que pedir com uma oferenda. Mas se o cavalo não sabe que oferenda fazer, não sabe como fazer, vai demorar a sua liberação. Olha, seu caboclo, é outro ponto interessante. Quando ouvimos alguém dizer, olha, se não fizer oferenda vai demorar sua libertação, sua liberação, parece que os espíritos só fazem alguma coisa se tiver alguma coisa em troca. Não pode pensar assim, né? Não, filho. Não pode pensar assim, não é assim. Então. Só que aqui o cavalo tem que ter os elementos, filho, para fazer o trabalho. Trabalho quer dizer, filho, fazer um esforço, seja simbólico, filho, que afete na sua vida, que entre pelos olhos, chegue ao coração, e depois troque a mente para ele poder pensar positivamente e tornar-se filho e converter ao cavalo num fogo positivo que atrai somente positividade. Compreende? Muito bonito isso que o senhor falou. Então, nós também podemos dizer que existem espíritos, às vezes, que se apresentam como pombogiras, mas não são, não é verdade? E às vezes até acabam fazendo vocês ficarem vocês acabam levando aí o nome, né? Vocês acabam levando o nome, por exemplo, um espírito menos elevado faz uma besteira e fala que ele é uma pombogira.
Daí é vocês que levam o nome. Acontece isso às vezes, não acontece? Acontece quando o médium não fica preparado. E o médium tem vontade de carregar com as paixões, com as qualidades que tem vibrações e que atrai vibrações negativas, do vício, todas as vibrações que tem que ver com a sexualidade extremadamente ruim para seu corpo. É ali, filho, onde o médium fica obsessionado pelas energias ruins, com essas densidades, né? E aí, filho, onde se manifesta todo tipo de espíritos, ou entidades que diz que são bombocheira, mas não são. Onde o médium fala besteiras, não é bombocheira. O bombocheira tem por direito divino de falar bem, porque o bombocheira já passou muitas encarnações e aprendeu muito, e sobretudo aprendeu o que é uma boa educação para levar uma boa espiritualidade e ajudar a seu próximo. Uau. Claro, é Pombagira. Então, a senhora falou então que a Pombogira já chegou num estágio onde ela tem por direito divino a incumbência, a ocupação, o trabalho de ajudar o próximo, é isso? Claro. Então, quando a senhora fala direito divino, o que quer dizer isso? É um dever? Porque a gente ouve falar de Exu de lei. São pessoas que agem dentro da lei. Ou seja, eles só fazem aquilo que é lícito pela providência divina de fazer. É assim? É assim, filho. Trabalha para o bem, para um ordem divino, que não contradiga, né, com o karma, que não contradiga contra o livre-arbítrio das pessoas. Então tá. Então, vocês então estão livres para agir de maneira a não contradizer então o karma do indivíduo e nem o livre-arbítrio. Foi assim, né, que a senhora disse? Claro. Claro, filho. Mas, olha você, olha, filho. Senhora. Se as pessoas não tiverem livre-arbítrio, as pessoas seriam muito dominadas por os espíritos. Mas as pessoas têm livre-arbítrio para ficar à vontade com um espírito bom, com um espírito não tão bonitinho, fazer da sua vida algo bom ou algo ruim. O senhor ensina a fazer simpatia? Tem muita simpatia que nós ensinamos a fazer. E como é que é uma simpatia, então, para, por exemplo, para a pessoa conseguir o que ela quer? É trabalhar duro, confiar e estudar? Pega punhado de milho, colocar na sereno, colocar o trabalho que ela quer, colocar moeda, planta milho depois, e conforme vai crescendo aquele milho, planta junto com as moedas, na lua crescente, e quando vai nascendo os milho, a vida vai melhorando.
Ótimo. Agora o senhor ensinou pra gente uma simpatia. Agora explica pra gente, porque nada acontece sozinho só porque o milho foi plantado. Eu imagino que a simpatia ajuda a ativar umas energias aí no mundo, ou então chamar ajuda. O que acontece no mundo espiritual depois que plantou a moeda e o milho? Que começa a crescer. A pessoa teve a fé dela está sendo restaurada com o crescedor da planta. Conforme a planta vai crescendo, a fé dela vai crescendo também, porque ela passa a olhar para aquela planta. Às vezes a pessoa não tem paciência para fazer uma Ave Maria, mas ela tem paciência para colocar uma água na planta. Então aquela é a oração que ela está plantando. Ah, entendi. Mas a fé deles é mais em vocês do que na planta, né? Que tem alguém olhando ali que está ajudando. Vamos pensar desse jeito. Mas às vezes ele planta o milho, aquele milho é meu, mas o milho é a firmeza dele. Ele pensa que mas é a fé dele que está. Ele sabe que é o trambuco dele que vai aparecer. Ah, entendi. E às vezes vocês precisam disso porque sem isso a pessoa não tem a fé que libera vocês para ajudar. Muitos filhos têm. Muitos filhos precisam só de um passe. Uhum. Mas tem filho que precisa de plantar, de simpatia. Meu cavalo gosta de simpatia. Então o senhor tem essa aí. Então essa do milho com o dinheiro aí, essa simpatia é para quê? O Chico Trambuco. Ah, entendi. Então tá bom. Olha, o senhor quer dar, então, agora a gente está aqui se aproximando do fim, eu agradeço o seu tempo e tudo. O senhor quer, só antes de terminar, explicar para a gente, para quem está ouvindo aqui, se esse negócio de macumba, simpatia, quando pega, o único jeito de sarar é indo em terreiro de Umbanda, ou se tem outro jeito? Tinha firmeza na cabeça para poder desmanchar com a força da cabeça, mas eu tenho visto poucos. O bicho homem só consegue ver a coisa desfeita quando ele vê a coisa desfeita feita com a mão. Agora, se ele tiver fé em Deus, que vai desfazer o problema, que o homem nunca tem fé suficiente. Que fé tem um homem, bicho diz pouca fé. Entendi. O Espiritismo ensina a gente a não dar muito ouvido para espírito mistificador. Perfeito. Como que a gente saberia se o senhor é um? Muito simples. Fala, analisando o conteúdo das suas palavras. Não. Não? Não. Tem um jeito mais simples que esse? Tem. E consulta a intuição. Não. Quer dizer... Deixe de ser hipócrita. Em que sentido, pai? Aplique aquilo no que você diz que acredita. Ah, entendi. Daí não faz diferença se o senhor está falando... O que você diz que acredita? Sobre qual tema? O que você diz que acredita? No livro dos Espíritos? Sim, eu acredito na existência de Pergunta Deus. 1. Que é Deus. Deus é a causa primária de todas as coisas. Acredite nisso. Aí não existe espírito mitificador. Pai, mas a mistificação é uma escolha do comportamento. E se Deus permitiu você ter essa escolha... Não, Deus não permite, moço. Deus é onipotente. Deus não permite, Ele não é submisso a você. Deus faz. Deus é. Esse é o problema, é o ser humano que, não sendo Deus, quer ser Deus. Leia a pergunta 9. 9. É o problema do ser humano que... Leia a pergunta 9. Vamos abrir aqui então. Já estou chegando aqui na página. Pergunta 9 fala o seguinte: onde se vê na causa primária uma inteligência suprema superior a todas as inteligências? Tendes um provérbio que diz: pela obra se conhece o Criador. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que produz a incredulidade. O homem orgulhoso não admite nada além de si. Né? Só o que o homem acha que é certo, é certo. Só o que o homem diz que é verdadeiro, é verdadeiro. Ele não admite nada acima de si. Continue. E é por isso que se autodenomina um espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode derrubar. Pobre ser, que acha que descobriu a verdade, que acha que sabe tudo, e o simples sopro de Deus derruba.
Sabe, vocês se acham tão fortes, tão... não desmanche que você vai fazer, ou vai continuar. Que vocês acham tão fortes, tão simples, e tem um bichinho que você nem consegue ver, que entra dentro de você e lhe mata num segundo. Bactéria, vírus, essas coisas, né? Agora, eu quero que você leia o Éxito, porque o Éxito é compreensão de Kardec. Vamos ver, hein? Então, peraí. Então faz parte da razão pela qual Kardec manda você passar as coisas. Passar as coisas pelo crivo da lógica e da razão. Isso, mas pela razão dele. E o que você vai ler agora é o comentário dele. Ou seja, faz parte da razão dele. Lê. Julga-se o poder de uma inteligência por suas obras. Já que nenhum ser humano pode criar o que a natureza produz, a causa primeira é, portanto, uma inteligência superior à humanidade. Sejam quais forem os prodígios realizados pela inteligência humana, essa inteligência tem uma causa, e quanto maior for o que ela realizar, maior deve ser a causa primeira. Seja o que você realizar, há uma inteligência superior que causa você realizar. Vamos continuar aqui. Não, pode parar. Já está na hora? Não, mas aí você vai para outra pergunta, porque essa pergunta acaba aí, deu um comentário, né? Não, tem mais um pedaço. Então vai. É essa inteligência a causa primeira de todas as coisas, qualquer que seja o nome pela qual o homem a tenha designado. Então, Deus, Jeová, quis, Senhor do Universo, não importa o nome que você dá, foi isso que causou. Então veja, quando você acusa o espírito de mitificador, você pode estudar o conteúdo dele? Isso foi causado por quê? Pela sua inteligência. E por que o que causou a sua inteligência causar aquilo? Deus. E tudo que Deus lhe dá nessa vida é o quê? Prova. Cadê o amor pelo Espírito se há uma acusação de mistificador? Cadê o amor ao próximo como a si mesmo? Então não há espírito mistificador, há espírito que está sendo instrumento do que Deus causou. Que foi o que nós lemos na pergunta 132. Ele toma um corpo de acordo com o mundo, neste caso um corpo espiritual, e ali, sob as ordens de Deus, faz o que o outro precisa receber. E aí vem a mento e cria uma coisa chamada, ele é um mitificador. E aí você tem a oportunidade de optar pelo bem ou pelo mal. O que é o mal? Eu sei que ele é um mitificador. Veja, eu não estou querendo que você me acredite. Não, lógico. Você acha que eu estou certo. Claro. Longe de mim, porque nem eu me considero certo. Eu estou lhe transferindo uma interpretação. Sim, com todas as letras, é isso. Agora, é uma interpretação que tem um objetivo. Destruir toda a sua interpretação. Só isso. Eu nunca quis criar nada. Nós falamos durante 14 anos. E o dia que eu disse para o grupo, não acredite em nada nem em ninguém, nem em mim, nem em Deus, todo mundo pulou. Como não vou acreditar? Pulou. Porque na hora que você acreditar, você vai formar uma verdade. E na hora que você formar uma verdade, o que você fez? O que é uma verdade sobre qualquer coisa? É a estagnação da oportunidade de crescimento. Não. Tipo, Não. é o Serve egoísmo. para isso, mas não é isso. É o egoísmo. Não. Ela vai ser usada pelo egoísmo, ela vai ser defendida pelo egoísmo. E egoísmo é defesa dos seus interesses, defesa das suas verdades. É o complexo, então, de inferioridade, superioridade. É um instrumento para julgar o outro. Porque sabe o que é a sua verdade? É o seu certo. Tá. É ele que você vai usar para julgar o outro, se ele está certo ou se está errado.
E se ele estiver certo, não quer dizer nada, porque a sua verdade não é verdadeira. É só uma interpretação sua. Então você está lá simplesmente dizendo, olha que lindo, ele confia em mim. Agora, se você disser que aquilo lá que o outro está errado, ele não está errado. Ele só está em desacordo com a sua verdade. Então não podemos dizer que os mistificadores não existem. Eles existem e o propósito... Podemos dizer que tem espíritos que falam determinadas coisas e que Deus nos dá os pensamentos que eles são mitificadores para que nós, ao receber esse pensamento, não os acuse. Para que nós, ao receber esse pensamento, não perca a nossa paz nem a nossa harmonia. Ô pai Joaquim, quando o senhor fala encosto, a gente entende também aqui que encosto pode acontecer das duas formas, né? Tanto um espírito pode encostar numa pessoa, dado a sintonia em energia, mas também uma pessoa pode encostar num espírito de forma a atrair ele com uma certa potência que ele nem sabe o que está acontecendo e fica ali sendo, entre aspas, subjugado pela pessoa. A prisão pode vir dos dois lados. E às vezes também uma pessoa pode encostar na outra também, né? Porque às vezes a energia viva da pessoa não precisa ser a força dele desencarnado. Às vezes você dá do lado de uma pessoa, a pessoa já está encostando no você. Mas não precisa estar desencarnado, não. Mas eu estou falando para você mais de encosto brabo, viu, filho? Agora é uma época que tem muito acidente no mundo inteiro, né? Começo de ano de purgação. E quando o espírito dos mortos, as famílias, essas coisas se apegam em muita gente. E quando o bicho está solto? Nós temos que traduzir na linguagem dos seis. Quando o bicho está solto, muitos acidentes, muitas coisas podem acontecer, porque as pessoas não tomam mais a sua parte na divindade de pegar, fazer. Hoje em dia, em vez de fazer uma oração antes de sair de casa já com o coração aberto para pegar qualquer coisa ruim. Bom, vamos se fechar, porque na rua que você pega. Né? Quando... Existe respeito, como fala o próprio Exu, existe aquela batente de porta que eles respeitam, mas lá de fora, né, filho? Pai Joaquim, o senhor sugere que a pessoa se feche. O senhor pode dizer como a pessoa pode se fechar? Eu sei que antes o senhor me direcionou para o decreto de São Miguel. Uhum. Mas como que a pessoa pode se fechar de forma eficiente, eficaz, para que quando sai assim não tenha esses ataques nesse sentido que o senhor falou? A pessoa pode se fechar medindo o tipo de fé que ela tem. Todas as religiões, todas as formas de crença no Deus têm a sua forma de proteção. Um Deus que não dá proteção para a pessoa, então não é Deus, né, filho? Agora, isso é a visão das pessoas. Né? Se o meu Deus não me dá proteção, cadê meu Deus? Se bem que você tem que pensar também que às vezes a pessoa está levando um castigo também, porque Deus está deixando ela levar o castigo. Ela está precisando passar por isso. Mas eu falo de proteção contra ladrão, contra perturbação, contra coisa ruim que acontece na alma. Eu lhe dei aquele decreto de São Miguel, eu passo para todas as pessoas que devem ter. O decreto de São Miguel é muito mais maior que as pessoas pensam. Ele é muito pouco cultuado, viu, filho? O muito que ele é cultuado ainda é pouco nessa terra. As pessoas têm que tomar mais posse do que é o São Miguel. O São Miguel ele é um espírito muito, muito evoluído dentro desse mundo. O decreto de São Miguel ele corta e ele dispara um feixe de luz em cima de todas as pessoas. É feito um disparo de luz e é mandado embora toda a ruindade. Às vezes a pessoa pode fazer, eu hoje, antes de fazer meu baixador, já fiz agora de pedir na mentalidade do cavalo para ele fazer oração de Cáritas, porque aí ele vai fazer, é uma forma de fechamento. De agora para frente, a gente se faça alguma forma de exaltação ao Deus, fazer uma proteção. Às vezes um simples sinal da cruz, o católico já é uma proteção. Às vezes um bateu mão no chão, pedir a bênção, é o que um bandista pede. Cada religião tem a sua forma de proteção. O importante é não esquecer do Deus.
Não esquecer da divindade e não esquecer também dos anjos. E muitos que às vezes pensam, falam assim, é meu anjo de guarda, às vezes é o espírito guardião, né? É o espírito guardião que desencarnado e cuidador. Então, vamos cuidar dos nossos cuidadores com mais atenção e esquecer um pouco mais as coisas mundanas. É preciso fazer. O jovem tem que viver a sua juventude, como o velho tem que viver a sua siniquitude. Mas vamos botar Deus no meio, né, filho, um pouco. Vai desvirtuar demais. O senhor falou que o Arcanjo Miguel é pouco compreendido aqui na Terra. Seria, e o senhor também mencionou que é um espírito evoluído, mas seria também, além de um espírito, uma falange de espíritos, por exemplo, Pai Joaquim, Exu Tranca-Ruas, e também podemos entender que é tipo um tipo de trabalho, o nome Arcanjo Miguel? Para a linguagem das pessoas entender, foi colocado o Arcanjo Miguel numa estátua, pisando num dragão, num diabo. Essa forma que o ser humano consegue entender. Arcanjo Miguel, arcanjinho. É aquele anjinho bonitinho, pisando no diabo. Muito mais do que isso. É uma linhagem de trabalho, ele é um espírito superior, e já como foi falado para você, às vezes não, sempre, né, filho? As pessoas têm muita dúvida do que é uma divindade. Como já foi falado, as pessoas pensam que hoje Pai Joaquim é um só. As pessoas pensam que Arcanjo Miguel é um só, que a Virgem Maria é um só. Isso é o maior erro, né, filho? Eu já vi filho de Nossa Senhora Aparecida falando assim, não pede para Nossa Senhora Aparecida, pede para Nossa Senhora de Fátima. Mais milagrosa, e a mesma. Então o Arcanjo Miguel, filho, é uma linhagem, é um espírito, e ele traz junto com ele as hostes celestial e as hordas para poder cuidar, fazer o cuidador dos seres. Ele é responsável pelo equilíbrio desse mundo e muitos outros. Arcanjo muito bonito, filho. E um grande erro que as pessoas falam assim, a cor dele é encarnada, porque ele é de guerra. Não, filho. Ele é de paz. A cor azul é a cor da dissipação da energia negativa e da cura. Ele é um disparador de energia boa, de botar as pessoas no prumo. Ele é patrono da Umbanda, filho. Ele é rei da Umbanda. Arcanjo Miguel é rei da Umbanda. Muitas outras religiões espiritualistas reconhecem ele, mas ele é muito mais do que simplesmente um anjo, viu, filho? É muito mais do que um anjinho pisando no diabinho. É muito mais do que isso. Espada de Miguel, espada consoladora e libertadora. Agora, pai, o Mauriacan é um mestre que mora no mundo espiritual que está bastante elevado também, né? E ele tem alguma ligação com o Arcanjo Miguel? Os dois trabalham junto. Mauriacan, ele é o primeiro imediato dele. O primeiro imediato em forma humana de Arcanjo Miguel. E da sua forma humana ele ascendeu. Mas ele é o primeiro imediato. E ele, tão superior, eu vou explicar para você como funciona. Esses filhos, as pessoas normais têm meia hora não, meio metro de comprimento de energia, que se chama de aura. A aura dela tem meio metro. Até 1 metro é normal, uma pessoa. Vocês às vezes falam assim, eu não gosto que encoste em mim, porque está entrando dentro do seu campo. Então, assim, por isso que eu estou falando, em meia hora do lado de uma pessoa, às vezes você sabe se aquela pessoa é boa ou não por você, porque você começa a compartilhar o campo. Vou falar para você o exemplo de um outro mestre ascensionado, que é o mestre Sananda Jesus. O comprimento da energia dele, que é a aura que vocês conhecem na palavra bonita, é de 400 metros para cima e para baixo e para os lados. Nossa. Você tem
noção de como funciona isso, filho, do tamanho da grandeza desse ser. Nossa, acho que não, hein? O tamanho da grandeza desse ser que pisou na Terra. E assim foi eles, e assim foi outros mestres ascensionados. Então, vocês pensam que é só uma pessoa iluminada, é muito mais do que isso. Isso foi Jesus na Terra. Quando sortou da sua casca física e voltou para a sua luz. Esse é o que é Jesus. É muito maior do que vocês pensam. Filho, você estava falando, estava aqui do lado antes de começar o Tambuco, que você gosta de nego velho que fala Zinchunche. Eu gosto de falar Zinchunche, sim, senhor, mas assim, vocês não estão fazendo isso por outros. A minha preocupação, filho, é que as pessoas vão entender o que eu estou falando, porque eu sou de falar enrolado. Por exemplo, disso aí, você vê aquele... O caboclo, dia que viu na Terra, ninguém entende o que ele fala. É mesmo. Eu tenho que deixar o negócio no meio termo. Mas como é que é? Isso quer dizer porque o senhor já alcançou um nível intelectual que o senhor pode se comunicar das duas formas, não é assim?